Nação Tricolor, seja bem-vindo a mais um pós-jogo de São Paulo e Grêmio pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, galera. Hoje o São Paulo enfrentou o Grêmio, às 9 horas da noite, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times bastante pressionados ali os dois times. Ambos quase ali. São Paulo entrou na zona de rebaixamento com a vitória do Vasco em cima do Fortaleza. E o Grêmio tinha apenas ali saldo de gol, que separava São Paulo e Grêmio ali da zona de rebaixamento. Os dois times ali, ou um ou outro, ficaria hoje na zona de rebaixamento. Se caso São Paulo empatasse, o Grêmio, continuaria ali próximo ali da zona de rebaixamento. Os dois times ali entrou bastante ali com medo, parecendo os dois times muito horrorosos, um jogo muito feio do São Paulo quanto do Grêmio, um jogo ali que deu até sono de ver, deu sono sono e raiva ao mesmo tempo, porque o São Paulo muito ruim. Não gostei da escalação do técnico Zubeldia hoje, não gostei. Ele insiste em colocar o Luciano ali de meio campo, colocando o Luciano de meio, Oscar de meia esquerda ali, como ponta ali, quase como ponta. E eu gostaria muito de ver o Oscar atuando como meio campo. Eu gostaria muito de ver o Oscar atuando como camisa 10 ali no meio campo. Mas o Zubeldia insiste em colocar o Luciano de meio campo. Eu não gosto do Luciano de meio campo. Tudo bem que ele cavou lá o pênalti hoje, e foi através dele que o São Paulo saiu aí com a vitória importantíssima nessa partida, que hoje o São Paulo poderia dormir hoje na zona de rebaixamento, se não fosse essa cavada de pênalti aí do Luciano. E ele, gostei ali até do gesto dele ali, de mandar a torcida, apoiar o André Silva ali na batida de pênalti. Foi bastante ali emocionante ali de ver, o Luciano pedindo o apoio da torcida ali. E o São Paulo aí acabou saindo vitorioso. O Pablo Maia, deu aquela mancada lá no meio campo. E o Grêmio aí logo de início ali, já quase no finalzinho ali, aos 37 minutos, o Grêmio sai na frente com o placar, pega ali um contra-ataque, o Pablo Maia dá uma mancada feia ali no meio campo. E o Grêmio pega aquele contra-ataque. Era uma bola defensável para o Rafael? Acho que sim. Se o Rafael não tivesse um pouco adiantado, acho que o Rafael defenderia aquela bola, mas tudo bem. Depois o Rafael salvou nós até o último minuto ali, no último minuto, no último lance, o Rafael salvou a gente do empate ainda ali no final. E depois o São Paulo, vem para o segundo tempo com o mesmo time. O Zubeldia não mudou o time, e o São Paulo logo de início com o cruzamento ali do Enzo Dias na medida, e o Arboleda empata para o São Paulo, O Arboleda ali, logo de início do segundo tempo, o Arboleda empata e deixa o São Paulo ali já de igual para igual ali com o Grêmio. Depois o Luciano, já aos 85 minutos, sofre aquele pênalti, e o André Silva, amplia o placar, e o São Paulo sai com a vitória importantíssima nesse Campeonato Brasileiro. A gente, nesse campeonato, vamos sofrer, galera. Nós, como torcedor são paulino, iremos sofrer muito, 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 muito com o São Paulo nessa temporada. Parece que o time que joga a Libertadores não é o mesmo time que joga o Brasileirão. É um time totalmente diferente. O técnico Zubeldia inventa as lambanças ali, e a gente aí acaba, ficando até um pouco chateado, dessas escalações loucas que o Zubeldia faz. Não tem condições de colocar o Luciano de meio campo. Tem o Matheus Alves lá para utilizar, que é um camisa 10 também. Tem o Oscar, colocar o Oscar de meia esquerda. Pelo amor de Deus, Zubeldia, você também não ajuda, a gente a passar a confiar em você, para dar confiança. O time jogou horrível. Foi bom resultado? Sim, bom resultado. Um pênalti duvidoso, mas na minha opinião foi pênalti sim, ali na pequena área. Foi duvidoso. Muitos aí acham que não foi. O Wilson, que era jogador do São Paulo aí, eu estava assistindo a live dele quase agora. Ele disse que não foi pênalti, mas na minha opinião foi pênalti. O Luciano foi tocado ali e valorizou,
Valorizou ali para o pênalti acontecer. Então, para mim, foi mais mérito do Luciano do que do próprio pênalti ter acontecido ali. É isso aí, galera. Vamos às notas aí dos jogadores que atuaram hoje pelo São Paulo. Vamos lá. Goleiro Rafael, né? O goleiro Rafael não teve muito trabalho logo de início ali no primeiro tempo. Tomou aquele gol, mas o Grêmio pouco atacou. Me desculpa aos gremistas, mas esse time do Grêmio é um dos piores times que eu já vi jogar nessa competição. E o time do Grêmio esse ano também vai brigar para não cair. Então, nota 7,5 aí pro goleiro Rafael, que acabou fazendo duas defesas importantíssimas, né? Uma que o jogador do Grêmio ali sai cara a cara com ele defendeu uma bola ali, né? E acabou segurando. Depois, agora no finalzinho, os caras tiveram a oportunidade no último minuto e o goleiro Rafael salvou o São Paulo ali no último minuto. Nota 7,5 aí pro goleiro Rafael. Ferrarese, nota 7, né? Que é um jogador que está sendo improvisado como lateral direito. Então, nota 7 aí pro Ferrarese. E de sinal, ele atuou muito bem hoje, o Ferrarese. O Arboleda, né? Nota 10 para o zagueiro Arboleda, voltando de lesão, de uma pequena lesão que ele teve aí, como titular, hoje, né? Voltando como titular e marcando o gol, né? Do empate, um gol importante que deixou o São Paulo novamente ali para ir rumo à virada para o São Paulo aí, né? Hoje está em nono colocado no Campeonato Brasileiro. Nota 10 para o jogador Arboleda. O Sabino, nota 7, não fez ali, não comprometeu o time. Para mim, o Sabino jogou no padrão. Então, para mim, nota 7 aí para o Sabino. Enzo Dias, jogou muito bem hoje, atuou. Lateral, muito bom, Enzo Dias. O problema nosso está lá na lateral direita. Mas na lateral esquerda, estamos bem servidos aí com Enzo Dias. Voltou ali cruzou ali para o Arboleda na medida que saiu o gol do São Paulo. Nota 7, nota 8 aí pro Enzo Dias. Alisson, nota 6 pro Alisson. O Marcos Antônio, vou deixar ele sem nota, né? Se machucou, é um problema de lesão, né? Será que o Marcos Antônio, será que é um problema sério deixar o Marcos Antônio aí, que é um dos jogadores que vem atuando muito bem pelo São Paulo, né? Marcos Antônio, se foi uma lesão gravíssima, vai fazer muita falta esse jogador, né? O Marcos Antônio, vou deixar ele sem nota. Aí o Oscar, que atuou ali como meia esquerda, né? Não jogou na posição que ele deve jogar. Nota 5 aí pro Oscar. Não gostei muito hoje do futebol do Oscar. Perdeu um gol ali. Se ele caprichasse um pouco mais, ele praticamente recuou pro Thiago Volpe. Para mim, nota 5 aí pro Oscar. Luciano, vou dar nota 5,5 pro Luciano. 5,5, vai, porque pelo pênalti que ele causou, que ele sofreu ali, né? E pelo apoio que ele deu ao André Silva. Mas não pela partida no jogo que o Luciano atuou. Vou dar pelo pênalti que ele sofreu e pela solidariedade que ele deu ali ao André Silva. Então, nota 5,5 aí pro Luciano. Lucas Ferreira, nota 6 aí pro Lucas Ferreira. Para o André Silva, vou dar uma nota 7. Não pelo jogo que ele jogou hoje. O André Silva hoje atuou um jogo ridículo, um jogo muito feio, um futebol horrível, né? Que ele sempre veio atuando, né? E para mim o Rian Francisco ia entrar, aí acabou ali o Luciano sofrendo o pênalti, ele acabou fazendo o gol. Então o Zubeldia manteve ele ali no jogo, mas para mim foi um dos piores jogadores em campo, né? Ele, Luciano, ali foi um dos piores jogadores em campo, junto com o Oscar. Então eu vou dar nota 7 para ele pelo gol que ele fez, não pela partida em si que ele jogou pelo São Paulo hoje. E os demais que entraram, o Pablo Maia, né, deu aquela mancada, mas o moleque tá voltando agora, né, de uma lesão, fora de ritmo. Então nem vou crucificar tanto o Pablo Maia, né, por essa jogada aí que ele acabou aí vacilando e deixando o jogador do Grêmio em posição de contra-ataque e fazer o gol lá em cima do Rafael, né, galera? Então os demais que entraram no segundo tempo vai ficar sem nota, né, que eu não gosto de dar nota para jogadores que entram no segundo tempo.
E o técnico Zubeldia hoje tomou mais um cartão amarelo e estará de fora do próximo jogo. É isso aí, galera. Esse foi o pós-jogo de hoje. Já peço a vocês, né, que se inscrevem no canal, deixa o likezão, deixa o seu comentário, né, que tá muito difícil aqui pra gente trabalhar no YouTube, né, a gente aqui que traz conteúdos pelo São Paulo, né, você que gosta de conteúdos do São Paulo, não custa nada se inscrever no canal, fazer a gente aí bater a meta aí de 200 inscritos, a gente já estamos aí em 196, né? Falta apenas 4 para a gente bater a meta de 200 inscritos e rumo aí a 1.000, 2.000, 3.000. Basta você, torcedor, nos ajudar. Você, torcedor, se inscrever nos canais, no meu e outros canais também do São Paulo, que traz informações do São Paulo. Ajuda aí a mídia alternativa. Esse foi o pós-jogo de hoje. Já peço a vocês um grande abraço a todos e um bom domingo a todos e até o próximo vídeo.